Ganhar mais nem sempre quer dizer ser melhor. Olha que coisa filosófica, hein? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e de novo fomos ao nosso Facebook com a nossa serelepe enquete e o tema foi Casillas ou Buffon? Dois dos maiores goleiros da história do futebol. Não sou eu que estou dizendo, nem sou eu que estou inventando. Quem diz isso é a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, que tem o reconhecimento da FIFA, inclusive, para as eleições anuais do melhor goleiro do mundo. Já divulgou algumas vezes o ranking com os melhores goleiros dos últimos 25 anos. E sabe quem lidera o ranking? Buffon. Sabe quem é o segundo colocado do ranking? Casillas. Tem um melhor? E quem seria? Se a gente escolher títulos, vai ficar ruim pro Buffon. Nós temos aqui a lista de algumas das principais conquistas do italiano, e não foram poucas. Ao longo da carreira, Buffon teve 20 títulos, mas Iker Casillas passa nesse critério. Enquanto esteve no Real Madrid e automaticamente na seleção espanhola, o Casillas ganhou 23 troféus importantes. Mas como eu disse antes, só título não determina quem é o melhor goleiro. Precisamos ir além, até porque seria injusto a gente se pegar apenas em conquistas quando você tem todo um contexto de clube, no caso do Buffon, um contexto de rebaixamento no futebol italiano por conta das punições sofridas pela Juventus. Você tem um período em que a seleção espanhola dominou o futebol mundial e era, obviamente, mais favorita às conquistas do que o futebol italiano. A gente precisa voltar lá nos anos 90 e entender o surgimento desses dois goleiros. Casillas chegou ao time profissional do Real Madrid com só 16 anos e uma cara de moleque em 1997. E com 17 anos, o Buffon já estreava e jogava pelo Parma em 1995. E o começo do Buffon no Parma, ele foi muito mais consolidado, ele foi muito mais tranquilo do que o começo do Casillas no Real Madrid, até pelo tamanho das duas equipes. O Buffon, muito cedo e muito jovem, virou o titular do Parma, inclusive conquistando títulos, tendo sequência de jogo, coisa que o Casillas demorou um pouquinho para ter. É bom lembrar que o Buffon, logo na sua segunda temporada, em 96, ele já virou titular do Parma. Já o Casillas esperou pelo menos 2 anos para começar a jogar com alguma regularidade, né? Ele estreou em 97, à época, com o Real comandado pelo Rupp Heinz, e só foi começar a jogar de fato em 99 com o Vicente Del Bosque. Os dois, inclusive, teriam uma parceria bem vitoriosa durante um ciclo muito bom na seleção espanhola. Mas ao contrário do Buffon, que virou titular porque de fato era um fenômeno, o Casillas acabou herdando essa titularidade graças a uma lesão do alemão Wilgner. Quando ele se machucou, o Casillas automaticamente pegou a vez e não largou mais. Por sinal, a sequência do Casillas o fez virar o goleiro mais jovem a disputar uma final de Liga dos Campeões em 2000, quando o Real ganhou do Valência. Mas a titularidade do Casillas não durou muito tempo. Na temporada 2001-2002, ele perdeu o lugar porque ele já vivia ali uma fase não muito boa. Era muito jovem, natural que fosse oscilar. E em uma dessas oscilações, o César Sanches acabou tomando o lugar do jovem Casillas. Mas aí o destino ajudou o Casillas. Na final da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen, o César se machuca e o garoto tem outra oportunidade de disputar uma final de Liga dos Campeões e ganhou de novo. Aí depois disso, amigão, ia ficar difícil barrar o Casillas. O Casillas dominou o gol do Real até 2015, quando deu tchau ao clube merengue. Na verdade, ele não deu tchau, né? Deram tchau pra ele. Enquanto isso, o Buffon ia fazendo defesa atrás de defesa, acumulando jogos pelo Parma, e ao todo foram mais de 200 no momento em que o Parma tinha muito investimento da Parmalat, o que levou, inclusive, o Parma a ser campeão da Copa da UEFA. E, óbvio, os holofotes do mercado já estavam todos em cima do goleiro italiano. Não demoraria para o Buffon sair do Parma e ir para a Juventus. E o Buffon, amigos, foi por uma bagatela de quase 50 milhões de euros. Um dinheiro que o transforma até hoje no goleiro mais caro da história do futebol.
E a gente tá falando de 2001, ou seja, passou-se muito tempo e nenhum outro goleiro valeu tanto quanto o italiano. Todo esse dinheiro se justificou, né? Na primeira temporada do Buffon pela Juventus, ele já virou titular, jogou quase 50 jogos e levou a Juventus ao título do campeonato italiano. Há uma diferença que torna o Buffon ainda mais importante nessa relação com o Casillas. Ao contrário do espanhol, o Buffon sofreu muito com lesões na carreira. E aí entramos num ponto crucial na comparação entre Casillas e Buffon, que é a questão da longevidade. Já beirando os 40 anos, não dá para você dizer que o Buffon caiu de rendimento ou que o Buffon está em má fase. Ele parece o mesmo garoto que surgiu no Parma no final dos anos 90. Já o Casillas, bem diferente. O Casillas surgiu, precisou de lesionados para herdar a sua vaga, ainda garoto, perdeu a posição titular, recuperou e de fato teve um período que vai ali de 2002 a 2012 de uma regularidade enorme, mesmo com algumas falhas. Mas aí de 2012 para cá, o Casillas entrou numa fase que até vaia do torcedor do Real Madrid ele acabou ouvindo. Ou seja, com 31 anos, o Casillas já começava a queda no seu gráfico, coisa que o Buffon nunca experimentou. E é bom lembrar um ponto importante, né? O Casillas teve um choque ideológico fundamental com o José Mourinho. Só que isso só veio a acontecer por conta da lesão que ele sofreu na mão num choque com o Arbeloa, que acabou tirando do Real Madrid e dando a brecha para que o Mourinho o deixasse no banco de reservas. A gente falou há pouco que o Casillas quase não teve lesões e de fato quase não teve, mas bastou uma importante para que toda a trajetória do goleiro tivesse um outro caminho. E essa questão de longevidade tem a ver com regularidade, uma outra palavrinha mágica que também é ponto para Buffon. E quando eu falo de regularidade, é muito simples. A gente lembra de ótimas defesas dos dois e aí automaticamente a gente tenta lembrar de falhas. Só que é muito mais difícil encontrar falhas relevantes do Buffon do que do Casillas. E eu vou lembrar de algumas. O Buffon teve uma falha bizarra num empate 1-1, Juventus e Lecce. O lance tá aqui e o lance é tosco. Jogo entre Itália e Croácia, um frango passa longe do nível Buffon de defender. Temos um Atalanta e Juventus que o Buffon também apronta e apronta feio. A Juventus ganhando por 2-0. Eis que o Buffon me apronta isso aqui. Mas o Casillas também tem as suas falhas. Só que as falhas do espanhol, elas foram mais comuns e mais decisivas do que as falhas do Buffon. Quem não lembra aqui da final da Liga dos Campeões em Lisboa? Real e Atlético. O Atlético começa ganhando justamente numa atrapalhada do goleiro que já vinha sofrendo muitas críticas naquela temporada. A sorte é que o Sérgio Ramos empatou o jogo e o Real acabou levando na prorrogação. Num clássico, o Thiago chuta de fora da área e o Casillas me aceita esse frangaço. Espanha e Costa Rica, o Casillas comete esse erro bizarro com os pés. E o Casillas, assim como o Buffon, não dá pra falar que o forte de ambos era jogar com os pés. E pelo Porto, duas falhas bizonhas. Essa na Liga dos Campeões e num jogo Braga 3, Porto 1, tá aqui mais uma pataquada do Casillas. Mas não é só de falhas que vivem os dois, muito pelo contrário, vivem muito mais de momentos grandiosos e a gente pode lembrar, inclusive, alguns. Final da Liga dos Campeões, Barcelona e Juventus. Olha a defesa que faz o Buffon num chute do Daniel Alves. Essas defesas do Buffon caindo para um lado e pegando no outro, elas são muito comuns na carreira do italiano. E olha que ele já não era mais garoto. Porque se você quer lembrar o Buffon como garoto, dá uma olhada nesse jogo Parma e Inter, num chute do Sforza e quase com o mesmo tempo de reação, ou seja, um cara que parece ter tomado o elixir da juventude. Cagliari e Juventus, finalização do Bianco e milagre do Buffon. E a defesa, meus amigos, na final da Copa do Mundo de 2006. O Zidane sobe, cabeceia, a bola vai em direção ao gol como se dissesse, terminou aqui, a França é campeã mundial. Só que no meio do caminho tinha um Buffon. E o Casillas, hein? Também operou seus milagrinhos. Olha o que ele faz no chute do Daniel Perotti, jogador do Sevilha. Você jura que é gol, né? Mas ele vai lá e cata a bola. E depois faz a mesma coisa na finalização do Manu Del Moral, também jogador do Sevilha. Lances inacreditavelmente parecidos. Final da Copa de 2010, o Casillas jogou
muito e a Holanda só não foi campeão mundial porque o Robben titubeou na frente do Casillas e o Casillas fez a defesa talvez mais importante da vida dele e do futebol espanhol. Real e Leverkusen em 2002, a gente já citou esse jogo aqui, mas é importante ver o que o Casillas fez. Ele entrou no segundo tempo e foi decisivo para evitar a vitória do Leverkusen e automaticamente o título do Real Madrid, que ganhou aquele jogo por 2-1. E mais recentemente, outra defesa muito parecida com muitas outras que o Casillas fez na carreira, né? Ele se jogando em cima da linha e evitando um gol que parecia certo. Mas agora vamos para premiações e recordes pessoais, porque aí a análise é individual. Casillas tem 27 premiações individuais, algumas estão listadas aqui, mas nessa o Buffon vai lá e tira o Casillas da disputa. São 36 premiações individuais para o goleiro italiano. Ele também tem um título de melhor goleiro da Copa do Mundo em 2006, quando ele também foi campeão do mundo. Além disso, o Buffon meio que quase que monopolizou o título de melhor goleiro do campeonato italiano, né? Ele foi eleito 10 vezes o melhor goleiro do campeonato num prêmio que eles chamam de Oscar del Calcio. E os recordes pessoais, hein? Quem fica com mais? O Casillas tem 19 recordes pessoais, muitos pelo Real Madrid, muitos pela seleção espanhola e tem um recorde que vale para o mundo todo. Ele é o capitão com mais conquistas de Copa e Eurocopa. Ele tem 3, né? Uma Copa e 2 edições de Euro. Só que o Buffon quase duplica os recordes do Casillas. O Buffon tem 32 recordes pessoais. É mole ou quer mais? Portanto, nessa disputa gigante, o Buffon, mesmo com menos títulos, ele é melhor que o Casillas e a gente mostrou aqui por vários motivos. Chegou a hora do opiniões que você não tem o direito de ter, mas nem sabia disso. Quem viu o nosso programa Futebol Antigo contra Futebol Moderno, eu deixei bem claro lá. Você não pode achar que o melhor goleiro de todos os tempos, ele está dos anos 80 para trás. Não, ele só pode estar dos anos 80 pra cá, porque a evolução foi bizarra. Portanto, você não pode achar que os maiores goleiros da história da Itália e da Espanha, eles não sejam Casillas ou Buffon. Buffon ou Casillas. Você está diante dos melhores goleiros da história da Espanha e da história da Itália. Sim, estão. Não. Sim, está. E agora nem sei mais qual é a concordância certa. Enfim, foda-se. E lembrando, toda sexta-feira, pontualmente, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Se você não é inscrito, você vai lá e se inscreve. E independente de qualquer coisa, dê o seu like, compartilhe, comente. Semana que vem nós vamos discutir aqui e tentar eleger o melhor campeão brasileiro da era dos pontos corridos. Entre todos os campeões de 2003 pra cá. Eu quero ver o pau cantar no Polêmicas Vazias.